A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão na escuta, Brasil, países e demais continentes, porque o nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que continua fazendo maravilha no meio de nós. Bem, tenho uma experiência para contar a todos que estão na escuta. Que esse testemunho seja de edificação espiritual, uma experiência ao qual passei. Eu fiz uma separação para o nosso Deus, apresentei o meu corpo, alma e meu espírito ao nosso Deus. E nessa separação eu tive muitas experiências pela misericórdia do Senhor. A palavra de Deus nos fala que nós temos que buscar os dons excelentes do Espírito Santo de Deus com zelo. Então, quando Deus sela uma pessoa com um dom ou sela com uma experiência espiritual, é porque essa pessoa não é melhor que ninguém, mas sim porque ela está buscando as coisas do alto céu, as coisas do reino celestial. E pela direção do Espírito Santo de Deus, eu senti de me separar para o nosso Deus, que eu queria ter um encontro com Deus. A minha alma, porque por muitas vezes nós queremos uma modificação espiritual, um algo, mas não é a nossa carne que quer, porque a nossa carne não quer orar, não quer buscar, não quer jejuar, não quer entrar em contato com Deus, mas é sim a nossa alma que tem sede e fome de Deus. Eu estava assim, querendo uma novidade, um algo espiritual, um algo forte. E eu fiz um propósito com o Senhor de uma separação. Eu disse: Deus, que eu seja digna, pela tua misericórdia, de ver as coisas dos altos céus. Aí foram se passando os dias, porque nada passa por despercebido por Deus. Ele sabe aquele que está em espírito e em verdade, ele sabe aquele que tem que se consertar, ele sabe aquele que está se esforçando, ele sabe, porque ele conhece o íntimo do coração do homem e o íntimo do coração da mulher. Eu nessa separação estava quebrantada. E uma certa tarde, passando de tarde para noite já, eu me recostei. E eu senti um sono muito profundo, porque quando Deus quer ter um particular comigo, eu sempre adormeço, me dá um sono profundo, um sono incontrolável. É uma visão que Deus quer mostrar, é um arrebatamento, algo da parte do Senhor. Aí eu falei para Deus: eis-me aqui. Como eu gosto muito dos hinos da harpa, eu me recostei escutando os hinos da harpa. E foram tocando os hinos da harpa, toca 1, toca 2, toca 3. E eu pensando nas coisas do alto céu, até que chegou o hino: vem cear, o mestre chama, vem cear. O hino da Santa Ceia. E eu escutando aqueles hinos anteriores, aí quando foi chegando esse hino, eu senti que o meu corpo adormeceu, fui adormecendo assim, uma transparência, uma leveza, algo assim tão bom, que não é, as coisas de Deus elas não são da terra, elas são espirituais. Tu tá na terra, mas tu sente que a tua alma assim, ela tá leve, ela tá numa transparência. A alma não consegue ter uma conexão com a terra. É uma coisa muito linda quando Deus quer mostrar algo para um homem ou para uma mulher. Isso aí tudo porque a gente busca, a gente pede. Tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. E é verdade. Tudo que pedimos em oração, crendo, recebereis. Eu disse, eu queria me separar, queria ter experiência se fosse da vontade dele. Porque o silêncio de Deus também é resposta, mas isso aí nós vamos falar num outro vídeo. Aí naquela transparência, naquela leveza, aquele hino, ele entrava assim no meu ser, entrava assim pelo meu corpo, pela minha mente, pela minha alma, pelo meu espírito, e invadindo meu corpo, meu sangue, células, medulas, tudo assim, eu sentia entrando assim aquele hino. Era como se eu tivesse a pessoa assim, cantando pessoalmente para mim esse hino da harpa. Era coisa muito linda. E ali eu escutando aquele hino, naquela leveza, por muitas vezes eu via alguns testemunhos do ônibus do arrebatamento. Como assim o ônibus do arrebatamento?
As pessoas diziam, eu vi um ônibus, e esse ônibus estava andando com pessoas indo diretamente para o céu. Conforme o testemunho das pessoas, eu sempre tinha um ônibus que levava as pessoas, os santos, os santificados. Eu nunca tinha tido uma revelação com um ônibus. Aí eu escutando aquele hino assim, me veio um ônibus tão bonito, tão rápido, numa fração de segundos. Aquele ônibus assim, pelos olhos da fé, assim, meu corpo leve, transpassado em glória. Aquele ônibus vem tão rápido assim, parou na minha frente e abriu as duas portas. Aquele ônibus tinha a porta que entrava e a porta que saía. Só que eu não vi se tinha pessoas dentro ou não tinha. Aquele ônibus fez um impacto tão grande que ele vem assim, do nada, e parou na minha frente assim, e abriu aquelas duas portas assim rapidamente. Foi tudo muito rápido, aquelas portas abriram, que até hoje eu escuto o barulho daquelas portas, tipo um convite. E no mesmo instante, aquele hino estava todo transpassado em glória dentro do meu ser. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. E eu disse, Senhor, esse ônibus tão bonito, com essas portas abertas, me fazendo o convite. Eu perguntei, qual a significância? E aquela voz suave, porque a voz do Senhor era suave. Esse ônibus significa um convite para as bodas do Cordeiro. Essa foi a voz gloriosa que eu ouvi. Para o grande encontro glorioso, as bodas do Cordeiro, que é o encontro da noiva com a igreja. Nós que somos a noiva e a igreja, o encontro com Cristo. E eu dizia assim, eu parei naquele ônibus e eu fiquei pensando, mas Jesus, eu estou preparada? Eu estou preparada para entrar nesse ônibus para as bodas do Cordeiro? Aí aquela voz falava no meu coração. Aí já vem um particular entre eu e Deus. Ele falava, eis que estou às portas. Eu quero conserto da minha igreja. Eu estou preparando uma igreja lavada, remida, que suas vestes estejam brancas e lavadas, com santificação, com purificação, com aquilo que apraz a mim, não aos homens. A terra, ela já está um caos. As bodas do Cordeiro esperam os santos da terra, os fiéis. A igreja tem que ter uma preparação para entrar nas mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. E era o hino que eu estava escutando. Mas a rapidez daquele ônibus foi tão grande, que aquelas portas se abriram e deu aquele barulho assim tão forte assim, E quando deu aquele barulho forte, e aquelas portas se abriram, aí vem aquela palavra assim dentro do meu ser, o convite de Deus, a preparação. Nada acontece por coincidência, mas sim por mover do Espírito Santo de Deus. O hino que eu estava escutando era condizente à ceia. Aí veio aquele ônibus que era o convite para as bodas do Cordeiro. E a pergunta, estás preparado? Estás preparado? Aí quando eu saí daquele mover, que meu corpo assim, voltou ao normal, assim, eu disse, meu Deus, aquele ônibus era um convite. Aí nessa separação, essa foi uma das experiências que eu tive. Depois que eu tive essa experiência, uma peleja, uma batalha, porque nós sabemos que entre céu e terra há o nosso mediador, mas tem um que não quer que nós sejamos vencedores, tem um que não quer que nós conhecemos o outro lado celestial, tem um que não quer que nós tenhamos experiências espirituais. Foi uma batalha atrás de batalha. Mas eu dou honras e glórias por tudo que o Senhor tem feito, porque a sustentação, ela é de Deus.
A sustentação, ela é do Senhor. Essa foi uma das minhas experiências que eu tive nessa separação. Eu te pergunto, como está a tua vida? Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Talvez você esteja parado na fé. Outrora você ministrava a palavra do Senhor. Outrora você fazia atividades na casa do Senhor. Outrora, muitas coisas você fazia para Deus e não para o homem. Era incessantemente na obra do Senhor. Mas só que veio os problemas, os conflitos. O nosso Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Mesmo que o pai, mãe nos abandonar, mesmo que haja as aflições, mesmo que o próximo nos apronte, Senhor Deus, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele não tem culpa de nada, porque ele não muda. Quem está mudando é a humanidade. Ele nos faz uma promessa, que nós vamos ser participantes da ceia do Senhor, a ceia celestial. E nós, como noiva de Cristo, a igreja do Senhor, que está se preparando para subir adornada, ataviada, sem nenhuma mancha, sem uma mácula, para que nós possamos estar dignos de sentar àquela mesa, o Senhor tem pressa em te purificar, em te sustentar, em fazer tu participante das coisas celestiais, desta festa, desse júbilo celestial. Essa visão, ela ficou impactada durante a semana e eu dizia, Senhor, me prepara para esse ônibus celestial. Quando cantava, vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Oh, glória a Deus! Que possamos cada vez mais estar preparados na presença do Senhor, como Ele quer. Por muitas vezes não temos força, levantando, é caindo, mas nós temos que agarrar nas vestiduras do Senhor e dizer, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, eu pego a minha cruz e eu sigo, Essa foi minha experiência. Sabemos que por muitas vezes o Senhor tem mostrado arrebatamentos, visões, às vezes são por pouco tempo, às vezes são visões curtas, outras mais compridas, mais longas, de mais duração, mas tudo é o mesmo Espírito. Então eu disse, Senhor, eu vou passar para a pessoa que está escutando, que o nosso Deus, Ele tem maior prazer em nos resgatar da mão do maligno. Sem Deus é imprescindível nós vivemos no mundo de hoje. Você que está parado na fé, levanta sua mão direita aí neste momento, mesmo que você esteja fraco e os joelhos desconjuntados, que não tenha força, ou talvez você nem saiba o que significa isso, a ceia do Senhor, talvez você não tenha nem a Bíblia na sua casa. Mas, pela intercessão do Espírito Santo, esse canal Intercessora das Almas Perdidas chega até você neste momento e diz, levanta tua mão direita como sinal de vitória e repita essas palavras, Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome lá no céu no livro da vida e sela para o grande dia da tua redenção. Tudo aquilo que eu não consigo largar, que não te agrada, porque nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano. Todos nós temos uma intimidade com Deus, porque Deus nos fala o que é certo e errado. Que você possa ser liberto de tudo aquilo que seja uma bagagem pesada, uma bagagem que seja um jugo pesado, que se torne mais alto do que a neve as tuas vestiduras e a tua vida seja uma vida de resplendor. Amém, Jesus? Essa foi a minha experiência deste momento de separação. Eu vou estar falando dos mais experiências aqui. E se você tiver uma experiência, tem um outro vídeo ali, ó, que eu vou deixar o link ali embaixo, onde você pode ou me mandar um e-mail relatando a sua experiência ou o WhatsApp comercial ali. Teremos maior interesse em colocar a sua experiência no canal. Amém, Jesus? Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.